princesa Nebsete, esposa do rei Salomão e filha do faraó do Egito. Quando Deus pediu a Salomão o que ele queria, Salomão pediu sabedoria, e assim ele se tornou um dos homens mais sábios da terra, casando-se e evitando guerras, e teve um governo de muita paz e prosperidade. Bora lá! A Bíblia fala que uma das primeiras esposas de Salomão foi a filha do faraó do Egito, mas não revela o nome dela. E o nome Nebsete não aparece nas escrituras. Ele vem de algumas tradições, romances e especulações posteriores, mas não há comprovação histórica ou bíblica de que ela fosse chamada assim. Mas que ela foi uma linda princesa que Salomão se casou para unir os povos e evitar guerras. O casamento de Salomão com a filha do faraó. Salomão fez uma aliança política com o Egito e tomou a filha do faraó por esposa. Inicialmente, a Bíblia não diz que ela era idólatra ou que levou Salomão a pecar. Pelo contrário, Salomão começou seu reinado buscando a Deus e recebeu sabedoria extraordinária. Mais tarde, porém, Salomão teve muitas esposas estrangeiras, 700 esposas e 300 concubinas, mulheres moabitas, amonitas, sidônias, edomitas e hititas. E essas mulheres continuaram adorando seus deuses, e a Bíblia afirma: suas mulheres lhe perverteram o coração. E ele acabou construindo altares para divindades como Astarote, deusa dos sidônios, Quemos, deus dos moabitas, Moloque, deus dos amonitas. A cultura sexual do Antigo Egito era bastante diferente da visão judaica e cristã. Os egípcios viam a sexualidade como uma parte natural da vida, ligada à fertilidade, à família e até mesmo à religião. Contudo, isso não significa que não houvesse regras ou valores morais. Casamento e família. O casamento era valorizado, embora não existisse uma cerimônia religiosa obrigatória. A maioria dos egípcios tinha um único cônjuge e o adultério era condenado, especialmente quando envolvia mulheres casadas. Esperava-se que os casais tivessem filhos, pois a fertilidade era considerada uma bênção. E a sexualidade, os egípcios encaravam o sexo como algo natural e associado à continuidade da vida. Há registros em poemas de amor e pinturas mostrando afeto e romantismo entre casais, e existiam também cosméticos, perfumes e joias usados para aumentar a beleza e a atração. Dançarinas e músicas em banquetes e textos de amor bastante românticos e, em alguns casos, eróticos. Religião e fertilidade. A religião egípcia associava fertilidade e sexualidade a algumas divindades como Ísis, ligada à maternidade e à magia; Hathor, associada ao amor, à alegria, à música e à beleza; Min, relacionado à fertilidade masculina. E algumas festas religiosas incluíam danças, músicas e celebrações da fertilidade. E a família real. Os faraós podiam ter várias esposas e concubinas, principalmente por razões políticas e dinásticas. Em algumas dinastias, ocorreram casamentos entre irmãos e irmãs da família real, prática que não era comum entre o povo em geral. Comparação com a visão hebraica, quando Salomão se casou com a filha do faraó, ele vinha de uma tradição muito diferente. Entre os hebreus, a adoração era dirigida exclusivamente ao Deus de Israel. A lei de Moisés estabelecia regras rigorosas sobre casamento e moral sexual. E os reis eram advertidos a não multiplicar esposas. Entre os egípcios, havia maior tolerância religiosa. A sexualidade era vista mais como parte da ordem natural e da fertilidade. E os casamentos reais serviam frequentemente para alianças políticas.
Assim, a princesa egípcia que se casou com Salomão provavelmente cresceu em uma cultura refinada, rica em perfumes, música, danças, joias e rituais religiosos, bastante diferente da tradição israelita centrada na aliança com o Deus de Israel. A Bíblia, porém, não descreve especificamente suas práticas pessoais nem sua vida conjugal com Salomão. E isso desagradou profundamente a Deus, e o Senhor anunciou que o reino seria dividido após sua morte. A filha do faraó foi a responsável? A Bíblia não diz isso. Ela é mencionada entre as esposas, mas não é apresentada como a principal responsável pela idolatria de Salomão. A responsabilidade final é atribuída ao próprio Salomão, que permitiu que seu coração se afastasse do Senhor, e Salomão foi para o inferno? A Bíblia não responde diretamente essa pergunta. Por isso existem interpretações diferentes. Alguns cristãos acreditam que Salomão se perdeu. Eles apontam para sua idolatria, a construção de altares pagãos, o fato de ter desobedecido gravemente a Deus, e outros cristãos acreditam que ele se arrependeu. O harém do rei Salomão era formado por 700 esposas e 300 concubinas. Muito mais do que um espaço romântico, funcionava como uma estrutura política e de alianças estratégicas. A vida dessas mulheres envolvia luxo, segregação, influência política nos bastidores e forte diversidade cultural e religiosa e esposas. Muitas eram princesas e filhas de reis vizinhos, como egípcios, moabitas e hititas, o que garantia acordos de paz e rotas comerciais. Tinham grande status e seus filhos podiam aspirar ao trono e concubinas. Eram mulheres de escalão secundário. Tinham os direitos garantidos, mas seus filhos geralmente não recebiam herança real. E apesar de viverem reclusas, desfrutavam de alto padrão de vida, com as melhores roupas, alimentos e joias disponíveis na época, além de grande segurança em um mundo antigo hostil. A beleza da princesa. É possível que ela fosse considerada muito bela, pois casamentos reais normalmente envolviam princesas de grande prestígio. Entretanto, as escrituras não a chamam de Nebsete, nem fazem uma descrição física dela. Uma lição importante: a história de Salomão mostra que sabedoria e riqueza não substituem a fidelidade a Deus. Mesmo pessoas muito abençoadas podem cair espiritualmente, e a responsabilidade pelo pecado é pessoal. E a misericórdia de Deus é grande, e muitos entendem que Salomão terminou sua vida arrependido, e assim, afirmar categoricamente que Salomão está no inferno vai além do que a Bíblia revela. O texto bíblico condena sua idolatria, mas não descreve seu destino eterno. E a Bíblia apresenta Salomão como um rei extraordinariamente sábio, e parte dessa sabedoria foi aplicada à diplomacia. Em vez de depender apenas de guerras e conquistas, ele fortaleceu relações com povos vizinhos por meio de tratados e casamentos políticos. Muitos judeus e cristãos tradicionais entendem que o livro de Eclesiastes reflete o arrependimento de Salomão. Ali, ele reconhece que riqueza, prazer e poder são vaidade e conclui: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por isso, muitos acreditam que Salomão voltou para Deus antes de morrer, mas ele é considerado o rei mais sábio que existiu em todos os tempos. Teve um governo de paz e muito próspero. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Philosophlix e ative o sininho para receber novos vídeos. Medite nessas palavras, paz e saúde e good vibes para todos.